Nesse vídeo eu vou te mostrar como a gente conseguiu tirar um cliente que estava em prejuízo para um faturamento de 350 mil investindo 11 mil. Olha que loucura isso. Mas assim, foi tão simples o que a gente utilizou que eu tenho certeza que você vai colocar isso no seu negócio e vai dar certo também. No vídeo passado eu falei sobre um cliente meu, que eu não revelo o nome de cliente porque, tipo assim, por vários motivos. Primeiro, ético. Segundo, que eu não posso revelar a estratégia de cliente específico, tipo, não faz sentido nenhum. Mas eu posso falar sobre a estratégia que eu usei para esse cliente específico e que deu muito certo, sem falar o nome dele, para vocês não copiarem nem nada, tá? Mas é uma estratégia que faz parte da nossa metodologia. Um cliente procurou a gente, ele era de um ramo que a gente é bem especialista aqui, e ele veio com um problema. Pô, tô com uma agência, tô tomando pau toda hora, a gente não tá tendo lucro, a gente tá tendo prejuízo, assim, em cima de prejuízo. As campanhas não estão rodando e os caras não me atendem. E eles não sabem o que fazer também. Então não tá dando certo. O que eu posso fazer? A gente pegou as campanhas, a gente pegou para poder cuidar dele e coisa de um mês, assim, um mês de trabalho, otimização e tudo mais, a gente saiu de um patamar de prejuízo para um patamar de lotar a agenda de todos os closers dele, lotar a agenda de todo mundo e fazer um faturamento de 350 mil reais investindo apenas 11 mil. Então, eles estão com um ROI absurdo. Pra você ter uma noção, depois de que a gente alcançou esse patamar, eles estão com um ROI mínimo de 10x por dia. Apenas aplicando as estratégias que eu vou falar pra vocês aqui e que você vai falar que, nossa, tipo, meu, só isso, galera. Então, por isso que eu falo, vamos desmistificar o marketing, eu tô aqui pra isso, pra poder te ajudar, empresário, a colocar o marketing de verdade, sempre com isso, sem... Não, vamos fazer marketing de verdade? Vamos aprender a divulgar a sua empresa, aprender a fazer ela crescer? Vamos nessa. Então, nesse caso específico, galera, eu não ia começar a trabalhar marca para ele, apesar de a gente ter um plano de marca com ele, porque não faz sentido, ele precisava sair do prejuízo, ele precisava faturar mais. Então, construir marca vai ajudar no longo prazo, e a gente já começou um trabalho disso, produção de conteúdo, SEO e tudo que eu falo aqui. Mas nesse caso específico, o que ele precisava é ajustar as campanhas, ajustar ali o funil dele, porque às vezes o prejuízo, ele tá nos detalhes, sabe? Você mudando algumas coisas, você já dá certo. Então eu vou falar exatamente o que a gente fez, o passo a passo que a gente fez aqui para poder tirar os detalhes que a gente mexeu para tirar desse prejuízo, para levar para o faturamento e lucro de 10x. Primeira coisa que a gente olhou quando a gente entrou, ele tava há tipo 6 meses com a mesma página de captura. Então, tipo, quem não sabe o que é página de captura, é a página que eles utilizam para pegar o lead. É um site, uma página, onde tem um formulário e ali ele capta esse lead. E fazia mais de 6 meses que eles não mudavam aquela página. Aí entra um princípio, que é um detalhe que a gente mudou, que faz que você tem que aprender e mudar também. Nada no marketing dura para sempre. E nada no marketing funciona se você não traz refrigeração, se você não refrigera aquela comunicação, se você não traz um ar novo. Então, a primeira coisa que a gente mudou, primeiro passo, digamos assim, foi mudar a comunicação de captura dele. Então, foi olhar para o funil dele e entender o que ele já estava rodando há meses e que já não funcionava mais tanto. Né? Então, ele tinha a página lá que tinha funcionado muito. Então, as pessoas, o que acontece? Quando você acertar a sua primeira campanha, você vai ver que vai acontecer isso. Você vai ficar tão empolgado com aquilo que você vai querer escalar e você vai querer usar aquilo por anos até. E não vai funcionar, tá? Você tem que mexer nela. Às vezes é mexer em design, às vezes é mexer em layout, às vezes é mexer na comunicação, na copy, às vezes é mexer na estrutura do funil, às vezes é mexer em qualquer coisa, mas você precisa mexer ali em alguma coisa para refrigerar. Então, uma campanha não tá dando certo aqui na minha empresa. Primeira coisa, dá uma mexida, melhora, otimiza, analisa onde o lead tá parando. E aí foi o que a gente fez. Então, a primeira coisa que a gente fez foi atualizar a página. Então, pô, só isso já fez o faturamento? Não, tá? Não é só isso. Segunda coisa que a gente foi olhar e foi mexer, quando a gente olhou o funil dele completo, tá? Foi justamente a estrutura do funil dele. A funil dele, ele tinha 2 tipos de estrutura. Uma mandava para uma página, tinha uma captura e o vendedor ligava. A outra ia direto para o formulário, a pessoa ligava. E tinha uma outra que a pessoa clicava no botão e ia pro WhatsApp. A gente pensou, pô, por que a gente não manda direto pro WhatsApp? Por que a gente não tenta encurtar para ver, para aumentar o volume e aí testar outras coisas, tentar vender na venda mesmo ali no 1 a 1. E a gente fez esses testes e deu muito certo. Então a gente otimizou a entrada da pessoa. Então ao invés da pessoa ter que se cadastrar, tem que preencher o formulário, a gente diminuiu uma etapa, mandou a pessoa para a página, focou naquela que estava funcionando melhor, que era com o link do WhatsApp, e mandou a pessoa para o WhatsApp para o atendimento e acabou. Então, a segunda coisa que a gente fez foi otimizar a jornada do cliente. Então, se você também não está tendo resultado, olha a jornada que o seu lead, que o seu cliente, possível cliente tem,
para chegar até você. Às vezes ele tem que ter um parto para poder falar com você. E aí não fica difícil mesmo você ter resultado. Então, facilita essa entrada, tá? Facilitar demais é um problema, dependendo do negócio, porque você vai trazer muito curioso. Mas entre trazer muito curioso e alguns interessados, é melhor você trazer volume e você dá mais ali vazão naqueles que realmente querem. E aí, falando de marketing, a gente alterou uma última coisa, porque depois eu vou falar um pouquinho sobre comercial, tá? Que foi uma coisa que mudou tudo. Falando em marketing, a gente mudou uma coisinha que deu muito certo. O que a gente mudou? Criativos. Ah, beleza. Então você fez mais criativos? E aí? Eu fiz criativo aqui também, não deu certo. Toda vez que eu ouço essa reclamação de que a pessoa, fiz um monte de criativo e não deu certo, geralmente a pessoa fez 2 ou 3. A gente fez 10 por semana. Então a gente testou muitos criativos até acertar um. Quando acertou um, escalou. Depois, continua fazendo mais criativos. Galera, não existe segredo. É isso, ó. Vou dar uma resumida no marketing que a gente fez. Primeira coisa, ajustou, deu uma refrigerada em toda a comunicação, melhorou a página, deu uma refrigerada na página, melhorou o carregamento, essas coisas básicas. Segunda coisa, olhou para a jornada, tá muito longa, tirou as que estavam longas, focou na que estava mais curta e acabou, fechou. E a última, campanha, no anúncio mesmo, a gente criou mais anúncios e abriu o público. Isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar. A gente abriu o público, porque poucas pessoas sabem disso e muito gestor de tráfego não sabe disso. E é uma coisa que você deveria falar para o seu gestor de tráfego. A inteligência do Facebook, ela é muito boa. Então, nem sempre você precisa segmentar o seu público por meio de segmentações do Facebook. Você pode segmentar o seu público pela sua comunicação. E a gente sempre testa isso. E deu muito certo nesse cliente, por exemplo. Então, a gente abriu o público, mas afunilou pela comunicação. Então, por exemplo, tava vindo muita gente ruim, que não tinha nada a ver com o público dele. Aí a gente mudou uma frase. Atenção, você empresário que... Não. Acabou. Começou a gerar mais criativo bom, começou a gerar mais resultado para eles. Então, testar o criativo e afunilar o seu público por meio da comunicação já vai te ajudar. Então, testar criativo, solta 10 criativos, solta até dar certo. Se você está fazendo 2, 3 criativos por semana, você está fazendo muito abaixo da média. Você deveria estar fazendo pelo menos 10 criativos por semana novos para testar até você validar um criativo que dá certo. E aí a gente vai pro ponto que foi um ponto mudou completamente a estrutura deles, que foi a questão do comercial. Eles não tinham uma estrutura e um script muito bem feito. Galera, você tem que entender que assim, algumas pessoas vão entrar na sua página e vão converter. Outras vão entrar na sua página, vão te seguir e não vão converter. Então você tem um potencial ali absurdo de pessoas que estão dispostas a comprar de você, estão só esperando você chamar. Então, o que a gente fez na estrutura comercial deles? Primeira coisa, implementou um social selling. Colocou uma pessoa para ficar prospectando quem via stories, quem chamava no direct, quem curtia a publicação, prospectando pessoas que estavam vendo ali e estavam seguindo. Então, são pessoas potenciais. Por que a pessoa está seguindo aquele cara se não é para comprar dela, se não está interessado no conteúdo dela? Primeira coisa que a gente fez no comercial. Segunda coisa, estruturou o comercial de forma correta. Ou seja, eu tinha uma pessoa para poder recepcionar o lead, fazer o trabalho que a gente chama de SDR, que é um trabalho de recepção de lead, filtragem, passar para os fechadores, para os closers, só o que é bom. Então, essa pessoa é muito importante. E eles não tinham. Depois, o closer. Melhoramos o script de fechamento deles. E pronto. Então, assim, foi um trabalho simples de otimização comercial que fez eles saírem, assim, desse faturamento de prejuízo para 350 mil. Mas o mais importante nisso tudo, que a gente mexeu, foi nos scripts, que não estavam tão bons, na estrutura como um todo, porque o que eu vejo de agência sofrendo com isso, gera lead, não tem retorno. Por que não tem retorno? Por que não tem retorno? Justamente porque às vezes o problema não tá nem no marketing. Tá gerando lead não tá dando resultado, é o atendimento. Atendimento ruim, não liga, não se esforça, chama uma vez e tá bom, não tem um processo, não tem um script bom, não validou o script. Às vezes só mudar isso, dá tudo certo. Então, focar nas pequenas coisas, pequenas otimizações, que vai dar tudo certo. Olha como foi simples tirar uma empresa do prejuízo para um faturamento bom. E é só isso que você tem que fazer. É só isso que tem que fazer pro seu negócio. Se você quer entender como a gente pode fazer um plano desse para você também, vai no nosso site, engajatech.com, e preenche lá nosso formulário para uma aplicação para o nosso pessoal falar com você. Aí eles vão falar com você. Se você não quiser esse caminho mais longo, chama no direct que nosso pessoal também vai falar com você lá no Voa Longe. Então eles vão conversar com você, vão entender o seu caso e se fizer sentido, a gente atende você de alguma forma. Combinado? Vai no link aqui se você precisa de ajuda para isso, porque às vezes é só, como eu falei aqui, poucos detalhes podem mudar tudo, tá? É isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.